Eu sei que eu posso fazer mais e sei que eu posso ser melhor do que eu sou. Mas como eu dou o primeiro passo para isso? Aonde é que eu me descubro nesse meio, nesse intervalo, para conseguir atingir esse objetivo? Começando agora mais um e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje temos mais um programa no formato Compact Top Content. Este de hoje é com Júnior Bornelli, fundador da Startse. A trajetória empreendedora do Júnior é maravilhosa, vale a pena ver. Vamos ver o Júnior? Então, vamos com a gente! E estamos aqui com o Júnior Bornelli da Startse. Olha, uma grande empresa aí nessa área de empreendedorismo e inovação. Quer dizer, tem tudo a ver aqui com o e-show. Maravilha, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí, pessoal que está nos assistindo. Ô, Júnior, pra gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Desde novo, eu tive vontade sempre de empreender, de criar coisas. Então, comecei a trabalhar bem cedo. Tive algumas experiências bem pequenininhas lá na minha cidade, lá em Areado, né, no sul de Minas, trabalhando um pouquinho ali com xerox, digitação de trabalhos no interior de Minas e no sul de Minas. E aí eu tive uma primeira experiência ali com empreendedorismo, com trabalhos de digitação ali. Eu entendi, eu digitava bastante rápido, e aí as pessoas me pagavam para digitar trabalhos naquela época lá, não eram muitas pessoas que tinham computador, enfim. E aí eu cobrava R$1 por página. E entendi que tinha um limite aquilo, né? O meu trabalho, a velocidade que eu conseguia fazer, eu tinha um limite, não conseguia fazer mais do que aquilo, e minha demanda aumentava. Eu falei, cara, como é que eu consigo aumentar a minha capacidade de produção? Fui atrás de uns 3, 4 amigos ali, franqueei um pouco daquele pagamento ali para eles, pagava 30 centavos de real para eles, ficava com o resto daquele valor, e aí eu consegui duplicar, triplicar a minha capacidade de produção. Foi ali que eu entendi o poder do empreendedorismo para gerar mais riqueza, para replicar coisas, para atrair mais pessoas para o nosso redor, né? Ali você já percebeu a importância de trazer parceiros, né, para junto de você e dividir o ganho, né? Ou seja, como dividir vai depender até da participação de cada um. Ou seja, o business será seu e você já buscou e trouxe os parceiros para junto de você, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo hoje na Startse. Tem muito sócio aí, mas nós vamos chegar lá. Vai contando aí, o que mais que teve aí depois desse passo? Aí depois esse negocinho ele evoluiu, virou uma lojinha de fazer cópias, tirar xerox, a coisa foi expandindo e tive nesse meio do caminho várias outras coisas que eu tentei fazer, criar modelos de fazer apostila para aula de inglês, teve várias coisinhas que tiveram ali no meio do caminho, sempre ligado a essa coisa da tecnologia, da criação, enfim. Foi quando entrei para a universidade, quando eu fui estudar em Alfenas, né, na cidade ali do lado, que eu comecei a entender um pouco de como é que funcionava uma grande empresa, né? A universidade, ela foi a primeira grande empresa onde eu trabalhei, tinha mais de 2.000 funcionários, enfim. Então foi ali que eu entendi e pude, de alguma maneira, eu brinco assim, de fazer experimentos de empreendedor de verdade, né? Então você tentava uma coisinha aqui, via como aquilo funcionava, entendia o que podia falhar, o que podia testar, e tirando alguns aprendizados ali, mas eu brinco que sem a responsabilidade de ter que fazer aquilo dar certo como se fosse um negócio meu, porque eu fazia experimentos muito pequenos, mas que foram grandes aprendizados. Foi nesse momento, assim, tentando fazer essas coisas, e por uma série de coisas ali, não conseguia evoluir ali dentro daquele espaço. A universidade era uma empresa familiar, então chega no momento em que você só consegue evoluir se você for dono do negócio, se for da família, então você tem uma limitação. E aí eu entrei naquela zona de conforto de sair de casa cedo, volto à noite, sai cedo, volto à noite, mas sem um propósito muito claro, sem entender por que tá fazendo aquilo ali. E aí quando eu me dei conta, tinham passado 10 anos. Então 10 anos da minha vida fazendo isso sem um propósito, sem um objetivo claro, sem a ideia de estar construindo alguma coisa, de dar vazão para coisas que eu gostaria de fazer. E aí chegou o fatídico dia que eu entendi que, cara, tá tudo errado o que eu tô fazendo, eu preciso de alguma maneira encontrar um novo caminho, encontrar uma nova direção para, enfim, conseguir realizar coisas que eu quero. Eu sempre acreditei, desde essa época, que as pessoas elas podem fazer muito mais e serem muito melhores do que elas são, do que elas estão realizando. Só que elas precisam encontrar os caminhos para isso. Depois eu vou explicar por que a nossa empresa tem esse nome, que tem muito a ver com essa descoberta desse momento. Eu sei que eu posso fazer mais e sei que eu posso ser melhor do que eu sou.
mas como eu dou o primeiro passo para isso? Aonde é que eu me descubro nesse meio, nesse intervalo, para conseguir atingir esse objetivo? No final desses 10 anos foi esse processo de descoberta que me levou, de fato, a começar a trilhar os caminhos nos quais eu estou hoje. E o que vocês começaram a fazer? Já não foi primeiro logo o Startse, né? Começaram a fazer algumas coisas, né? A gente queria tentar, de todas as maneiras, fazer alguma coisa. A gente tentou fazer camisetas com frases e não sei o quê, para vender lá para os universitários e não funcionou. A gente tentou fazer uma fábrica de marmitas, não funcionou. Vassouras, não funcionou. Coisas que a gente imaginava que podia ser, aquele pensamento ali ainda lá no interior da cidade pequena. Tipo, o maior comprador de todos esses itens era a universidade. Então, quando a gente saiu, a gente falou, cara, vamos criar coisas que talvez a universidade possa consumir. Mas claro que, por uma série de motivos, principalmente pela nossa falta de experiência de empreender, falta de entender o processo, falta de saber pensar da maneira correta, essas coisas não funcionaram, até que um dia a gente decidiu criar um negócio muito parecido com a Startse, mas que tinha um modelo de negócio muito errado. Também não funcionou, a gente conseguiu até captar investimento, a gente conseguiu levantar um dinheiro, a gente conseguiu na época R$700 mil para tentar fazer esse negócio funcionar, mas nunca conseguimos gerar R$1 de receita, e aí a empresa do dia pra noite também acabou, e aí foi aquele momento de sentir assim, cara, realmente essa história não é pra mim, empreender não vai, acho que não vai funcionar, sabe, aqueles 5 minutos que você para pra pensar na vida, olha pro nosso, cara, mas o que eu tô fazendo de errado? Não é possível que isso aqui, toda vez eu sempre estou me aproximando mais da hora de dar certo, mas parece que sempre que é a hora de dar certo, acontece algo que não nos deixa atingir o objetivo, mas isso durou 5 minutos e depois a gente sacudiu a poeira e tentou de novo. A gente não desistiu ou deixou para desistir, pensar em desistir mais tarde. É o número de tentativas versus a capacidade de reagir às vezes que não dá certo. Essa talvez seja a equação, né? Então, o que a gente pensou ali naquela época foi assim, cara, a gente acredita que isso que a gente criou e não deu certo tem valor. Se isso tem valor, vamos tentar de uma outra maneira. E aí a gente decidiu, eu lembro do dia trocando uma mensagem no WhatsApp, assim, cara, a gente não está conseguindo empreender porque a gente não sabe fazer do jeito certo. A gente precisa aprender primeiro como se faz, para depois tentar. Tentar sem saber é pular no escuro, né? Não sei o que vai acontecer, eu sei que tem do lado de lá, não faço a menor ideia. Aliás, se me permita, Júnior, aprender e empreender, elas são até parecidas, né? Mas tem uma que tem que estar na frente da outra, que é o aprender. Exato, assim, então, se a gente não aprende, não entende como as coisas funcionam, ou não tem pelo menos os princípios básicos daquilo que a gente está fazendo, a chance de dar errado é muito grande. Então ali a gente pensou, João, precisamos entender como é que isso funciona, precisamos entender conceitos básicos, precisamos buscar alternativas para fazer do jeito certo. E aí a gente falou assim, cara, a gente precisa dar um início, dar um start, dar um princípio, a gente precisa se transformar, a gente precisa se reinventar. E aí a gente pensou, cara, o que a gente precisa fazer? Aí vem na cabeça, cara, a gente precisa dar um start na nossa mentalidade empreendedora. Cara, precisa dar um start, precisa ter um começo, dar um start. E aí a gente pensou, cara, tá bom, vamos tentar de novo, mas que nome que a gente vai pôr nessa empresa? Cara, start tem a ver com startup, não sei o quê, vamos botar start. E aí a gente pensou nesse primeiro nome no começo, quando a gente olhou e falou, João, mas start não é algo que eu possa dizer para alguém, vai lá e começa, vou te ajudar a começar. Não, a gente botou de propósito esse SE no final aqui e o S, principalmente maiúsculo, porque a gente entendeu que essa coisa da resiliência, de tentar de novo, de buscar novos caminhos, de não desistir, de experimentar mais vezes, não é algo que pode ser ensinado. Eu posso te ensinar a técnica, mas a vontade, o desejo, a força vem de dentro. Então é muito mais que dizer, Flávio, eu vou te ensinar como se transforma, Flávio, transforme-se, reinvente-se, start-se. Falei pro João que depois de um tempo a gente não tinha noção disso, mas o nome é muito mais do que um nome, ele é quase que um manifesto. Start-se, faz isso por você, tenta de novo. Então foi aí que, ali no início de 2015, as coisas começaram a funcionar, as pessoas começaram a entender o que a gente tinha para dizer, conhecemos pessoas que nos conduziram também por caminhos bons, e é uma lição importante aqui. O start é isso, né? Comece, né? Reinvente-se, sempre o si, né? Porque você precisa fazer, né? Agora, você foi em busca de um patrocinador e não conseguia de jeito nenhum. O que era Start? Start não era nada ali, né? Hoje, com certeza, você tem aí um network muito legal e tal, mas na época você não tinha nada, e certamente quem está nos vendo aqui vai passar por isso, né? Conta essa historinha aqui que é bem legal. Quando a gente começou, né, o primeiro produto da Start foi um curso online, a gente viu que só de curso online naquela época a gente não conseguia viver, vendia 10, 12 unidades, o curso custava R$29, e aí a gente pensou, foi, cara, a gente precisa fazer mais receita, mas mais receita como?
como? Falei, vamos fazer um evento para falar de empreendedorismo, mas evento onde? Aqui em Areado, 13 mil habitantes, pô, quem é que vai falar de... Não, vamos fazer um evento onde tem muita gente, vamos para São Paulo. São Paulo tem muita gente, alguém deve querer ir no nosso evento. Essa foi a nossa hipótese, começamos a tentar vender os ingressos, não vendia, ninguém sabia o que era Start. Aliás, as pessoas não sabiam nem falar Start SE, Start Zé, Start Sé, era uma confusão. E aí a gente pensou, cara, ingresso não vende, vamos tentar vender patrocínio. Conheci um amigo, Gustavo Caetano, ele pelo LinkedIn, ele me disse, eu falei, cara, me apresenta alguém na Microsoft. E aí ele me apresentou alguém, liguei, marquei uma reunião, fui lá. Querem patrocinar o nosso evento? Claro que não, né? Não sei o que vocês são, não sei o que vocês fazem, como é que eu vou botar meu nome junto com o nome de uma empresa que eu não sei o que é, não sei nem falar o nome e tal. E aí eu falei, cara, e se for de graça? Se for de graça, eu vou. E aí a gente voltou para casa, pegou o logo da Microsoft, botou desse tamanho no site e aí começou a vender. E aí a gente aprendeu essa lição de que quando você não tem credibilidade, quando você não tem a sua própria autoridade naquele mercado, você pode construir isso emprestando a autoridade de alguém. Então, quando as pessoas olharam, eu falo assim, eu não sei quem é Start, mas se a Microsoft está junto, deve ser legal. Funcionou tão bem que a gente vendeu todos os ingressos. No evento seguinte, a gente tinha Microsoft, Google, Amazon, GoDaddy, todas essas de tecnologia, patrocinadoras do nosso evento, e aí as coisas começaram a funcionar, realmente gerou valor para elas também. Dificilmente a gente se depara com coisas que não tem solução. Se a gente não encontrou solução, é que a gente testou poucas vezes, experimentou poucas hipóteses. Então, quando você se depara com uma situação parece que não tem o que fazer, para, respira, olha pro lado que tem como fazer. Para você que está nos assistindo, veja bem, quando o Júnior falou, olha, eu peguei lá a chancela, né, da Microsoft, e a chancela entrou ali, as pessoas, opa, da Microsoft deve ser bom. O ajudou, inclusive, a vender. Mas ele teve que entregar. Ou seja, ele entregou alguma coisa de valor. Você citou aí, en passant, eu gerei valor também para a Microsoft ali. Ela estava junto comigo, ela ganhou alguma coisa. Então, a partir do momento que ela ganhou, ela quis participar dos próximos, outros vieram junto, e aí vai. Mas você tem que entregar. E foi o que você fez. Eu vi uma palestra sua, se eu não me engano, no TED, onde você falava lá sobre por que 90% das startups quebram ou não conseguem, né, ir em frente. E você numerou 10 pontos lá. Eu vou enumerando aqui cada ponto e você vai me descrevendo por que isso. O primeiro, inclusive, você coloca o seguinte, não se apaixone pelo produto. E eu entendo o seguinte, paixão é uma coisa importante no business, no negócio. Agora, o cuidado que você fala é paixão de te cegar, né, de te cegar e não te deixar ver os defeitos. É por aí? É isso, porque quando a gente cria alguma coisa, a tendência é que a gente tenha um apreço, uma paixão tão grande pelaquela tua criação que você para de ouvir as pessoas que estão dizendo, cara, não funciona assim, o botão não devia ser azul, devia ser amarelo, cara, a página não devia ser branca, devia ser preta. Então você para de ouvir as opiniões de fora, fica cego por aquilo que você criou. É quase que quando você escreve o texto, lê 30 vezes, não acha o defeito, a pessoa de fora lê a primeira vez e acha o defeito. Você fica muito preso numa visão muito objetiva sobre o que você criou e não enxerga os problemas. Então, muito melhor você se apaixonar pela solução que você quer entregar para o mercado do que pelo produto. Sabe, eu gosto de fazer uma analogia com o Uber. O Uber, ele quer levar as pessoas de ponto A para o ponto B. Se vai ser de carro, patinete, bicicleta, skate, avião ou drone, não importa. Tanto que ele tem todos esses serviços. Ele quer cumprir o papel, levar as pessoas do ponto A para o ponto B. Perfeito, maravilha. O segundo ponto que você coloca lá é foco. Importância de ter foco, né? Muitos empreendedores, eles começam uma startup, quando aquilo começa a demorar, ele acha que demora para dar certo, ele começa a olhar para o lado e pensar, mas agora é a vez das startups de agro, vou criar uma de agro também. Não, mas agora é a de educação, vou criar uma de educação também. Tem que ter foco para fazer com que aquilo que você criou dê certo, explore todas as oportunidades de fazer aquilo funcionar, sem, obviamente, correr o risco de estar brigando demais por uma coisa que realmente não faz sentido. Mas foco, não criar uma empresa só é muito difícil. Criar duas ao mesmo tempo é quase impossível. Aí a terceira é risco. É quase uma máxima do mercado financeiro, por exemplo, né? Quanto maior risco, maior a chance de retorno. Ninguém vai ficar rico botando dinheiro na poupança, mas também não vai perder. Agora, botou em ações, pode ganhar muito, mas o risco de perder também é alto. Então você deve medir os teus riscos de acordo com a tua capacidade de suportar o que pode vir como consequência, mas não tem jeito de criar uma grande empresa, criar um grande negócio, criar uma história de sucesso sem assumir algum tipo de risco. Para quem realmente não tem apetite para o risco, empreender não é a praia certa. Perfeito.
O quarto item que você falou, lança. Tá com a ideia? Lança seu produto. A gente até comentou ano passado, um pouquinho atrás, né? Timing é tudo, assim, sabe? Tem uma frase do fundador do LinkedIn, que ele fala o seguinte: se você não tem vergonha da primeira versão do teu produto, quer dizer que você lançou tarde. É o que você falou do programa. Quando eu vou num evento grande lá de 3, 4 mil pessoas que a Start faz, eu falo para as pessoas, gente, se tiver alguém aqui que comprou o primeiro curso da Start, que eu fazia lá de Eriado, me desculpa, eu já brinco assim, você desculpa por aquilo, viu? Porque era tão ruim. Eu não sabia o que eu estava falando, ninguém falava muito daquele assunto do startup naquela época, as pessoas também não sabiam e todo mundo gostava, porque, pô, eu não sei, ele também não sabe, mas ele tá falando alguma coisa legal, pô, deve ser bom, mas eu tenho certeza que era ruim. Então, lança rápido, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer, se você não ocupar aquele espaço no mercado, alguém vai ocupar. E o feedback que o cliente dá, o feedback que os usuários dão, é a melhor forma que você tem de evoluir o produto, como a gente falou ali atrás, de ouvir as pessoas, né, de não se apaixonar. Então, lancei. Estamos dizendo que tá ruim, então, pô, corrigir rápido. Então, isso ajuda muito. O 5, diversidade, da importância da diversidade. As empresas, elas têm, hoje, diversidade ficou uma palavra muito focada só em diversidade de religião, de opção sexual, diversidade de cor da pele, e, obviamente, nem deve ser mais discutido. Isso já deveria ser o normal em todos os lugares. Mas essa diversidade que eu falo é sobre diversidade de pensamentos. Eu brinco sempre com isso. Imagina se os 3 melhores alunos do curso de engenharia de software da USP decidissem criar uma empresa juntos. Seria o melhor software do planeta, mas que ninguém ia comprar, porque nenhum deles tem a habilidade de conversar, de vender, de se socializar. E esses profissionais, normalmente, eles são profissionais muito bons tecnicamente, mas que não têm tantas habilidades socioemocionais, por exemplo. Então, você precisa ter diversidade de pensamento. Se você traz pessoas que pensam diferente, aí sim você consegue criar um negócio sustentável, que dura por um longo tempo. Beleza. O 6º item é propósito. E eu queria aproveitar você primeiro falar da importância do propósito e, em seguida, falar um pouco sobre o propósito da Startse. Essa palavra está muito, muito na moda hoje. Nunca falou tanto de propósito como agora, mas propósito, eu acho que assim, quando a gente começou lá a empreender, uma coisa que era certa, a gente queria criar uma empresa para resolver o nosso problema pessoal, mas talvez o primeiro objetivo era: quero ganhar dinheiro com isso, quero ficar rico, quero montar uma empresa para ficar rico. Todo mundo quer montar uma empresa para ficar rico. E quando você começa a andar nesse caminho, você percebe que ganhar dinheiro não é o que te traz mais alegria. Então hoje, a Startse, apesar de ter evoluído muito, está muito longe do que a gente quer que ela seja um dia. Só que se não for, eu realizei o meu propósito aqui hoje, que é levar educação de qualidade, uma educação útil, uma educação rápida, intensa para as pessoas, porque a nossa educação hoje, ela serve para, Flávio, provocar um recomeço na vida das pessoas que passam por aqui. Esse Startse que foi para mim, que foi um recomeço, que foi para o João, que foi para todas as pessoas que passam por aqui, eu quero que seja na vida de cada pessoa que ouve um curso nosso, que assiste uma aula, que está assistindo essa entrevista. Então, se algo que eu disse aqui hoje serviu para pelo menos uma pessoa abrir a mente e falar assim: poxa, eu posso fazer diferente. O cara, se eles fizeram lá do sul de Minas, lá da cidade, eu também posso fazer, sabe? Mostrar que não existem limites. Se uma pessoa entender isso, o propósito foi atingido. Que maravilha, adorei. Vamos lá. O 7º item é sócios com o mesmo propósito, né? Não tem como ir para um lugar com pessoas com visões diferentes, querendo ir para lugares diferentes ou com valores diferentes. É impossível criar um negócio com pessoas com valores diferentes, é isso. Tenho a impressão até que na palestra você falava problema de conflito de sócio. Para não ter conflito, tem que ter o mesmo propósito e tem que ter respeito, né? Um respeito às pessoas, né? As pessoas precisam se respeitar, né? É bom que surjam diversidades de opiniões, mas obviamente sempre com respeito e respeitando valores. É isso. Buscando o melhor para a empresa, né? Agora tem uma aqui que eu adorei e vou usar, já sei até onde usar. Comer a comida do cachorro. Eu achei essa o máximo. Conta aí. Essa é muito boa, que eu ouvi também de um amigo um dia e experimentei isso. Eu chegava nos nossos eventos, lá 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, eu sempre via aquela fila grande no credenciamento, mas eu, por questão natural, pessoal, eu não pegava fila, eu ia lá, pegava o meu crachazinho, que já estava separado, entrava e eu gastava 1 minuto para entrar no evento. Mas as pessoas que estavam na fila gastavam 1 hora para entrar no evento. E era sempre reclamação. Eu não consigo entrar, demora demais, a fila é ruim, demora. Eu falei, gente, mas eu nunca demorei para entrar, eu sempre entrei rapidinho. E aí eu entendi. Falei, cara, eu vou fazer o processo inteiro. Vou chegar, vou pegar a fila, vou esperar, vou mandar fazer meu crachá. Né? Aí eu entendi por que as pessoas reclamavam. Então, quando a gente come a comida do cachorro, quando você bota
coloca a barriga no balcão, aí efetivamente você entende que aquilo ali precisa ser mudado porque aquilo ali tá ruim, mas sem viver a experiência do cliente, você nunca vai entender. Essa expressão é muito boa porque resume isso. É uma maravilha, ela vai no ponto e eu imagino o seguinte, você como uma empresa de tecnologia, né, já tinha resposta, já tinha solução, era só alguém ver que, precisava fazer, foi o que você fez, comeu a comida do cachorro, não, mas peraí, tem que melhorar a jornada do meu cliente. No item que você botou lá é aceitar as falhas. É aquilo que a gente falou um pouco antes, né, de entender que nunca vai dar certo na primeira vez, entender que aquilo que você criou pode sim ser um problema e vai ter que ser mexido, vai ter que ser mudado, entender que nem sempre as coisas vão funcionar. Por exemplo, aqui a gente cria e experimenta muitas coisas, produtos novos, soluções novas, tecnologia nova, um site novo, e a gente já sabe que boa parte daquilo não vai funcionar. Talvez a maioria não vai funcionar, mas para achar os que funcionam, a gente precisa eliminar os que não funcionam. Então, adotar a teoria do erro dentro das empresas é uma coisa muito importante para a inovação. E isso, Flávio, na verdade, errar é sempre ruim. Nunca é bom errar, nunca é bom falhar. Eu não gosto, você não gosta. Ninguém gosta. Mas quando a gente aprende com o erro, a gente consegue entender que aquilo foi produtivo. E esse é o ponto. Falhar é ruim, mas aprender com o erro é muito bom. Maravilha. E o 10º item aqui é reinventar-se sempre. Eu fiz uma aula esses dias, uma live com a Luísa Trajano do Magazine Luiza, e ela falou o seguinte: eu abro as reuniões do conselho do Magazine Luiza fazendo a seguinte colocação: nós sempre estaremos atrás de alguém, sempre tem alguém melhor do que a gente, fazendo algo melhor do que a gente, algo mais inovador do que a gente. Então esse ponto que ela trouxe, acho que resume esse item aí. Sempre que você achar que está andando muito bem, que as coisas estão funcionando bem, existe alguém fazendo melhor. E essa história de se reinventar o tempo inteiro é buscar sempre mais conhecimento, mais alternativas, coisas diferentes, habilidades que talvez você não tinha, experiências que você ainda não viveu. Vivemos a era da reaprendizagem. É sempre hoje o mais importante aprender, desaprender e aprender de novo. Convicções que a gente tinha há muitos anos atrás podem ser que não sejam mais verdade hoje. Coisas que a gente fez no passado e garantiram o nosso sucesso não são garantia de que a gente vai ter sucesso no futuro. Então, se reinventar o tempo todo é uma palavra de ordem na vida de todo empreendedor, de todo profissional, de toda pessoa. Nós vamos entrar aqui num ping-pong. Tenho 7 palavrinhas aqui. Eu vou falar a palavra, você manda o que vem na sua cabeça. Tá bom assim? Maravilha. Família. É o berço de tudo e sustenta tudo, principalmente nas horas de dificuldade. Maravilha. Sonho. Deve sempre fazer parte da nossa vida, mas a gente deve principalmente sonhar acordado enquanto a gente constrói as coisas. Ganhar. Nem sempre dá. Nem sempre dá. Força. Talvez seja a principal característica do empreendedor, porque sem essa força para seguir em frente quando as coisas não funcionam, é impossível criar alguma coisa relevante. Paixão. Necessária, mas perigosa. Você deve sim estar apaixonado por aquilo que você faz, mas sem que aquilo te segue. Perfeito. Ser humano. Todas as empresas são feitas por seres humanos. Do lado de qualquer relação comercial entre quem compra e quem vende, tem o ser humano. Negócios são feitos de pessoas para pessoas. Relações são feitas de pessoas com pessoas. É a base de toda e qualquer relação, é o ser humano. E por último, Brasil. Um lugar incrível, com oportunidades extraordinárias, que apanha o tempo todo, que sofre na mão de pessoas que talvez não busquem só o bem que a gente espera que seja, mas sem dúvida alguma um lugar incrível, com imensas oportunidades para empreender. Maravilha. Bem, agora nós vamos ver um vídeo rápido aqui da Startse aí, preparado especialmente pra gente, pra você. Pode rodar! O mundo está mudando mais rápido do que você imagina. Enquanto uns dizem não à tecnologia, outros já nascem digitais. A cada dia, surgem novas tecnologias, novos mercados e novos modelos de gestão. Será que a sua empresa está preparada para tanta transformação? Será que você está preparado para tanta transformação? O que você está fazendo hoje, agora, para se manter relevante? Muito prazer, nós somos a Startse. 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 A única escola de negócios para quem quer transformar o futuro hoje. Cursos rápidos, imersões, eventos e programas internacionais. Não importa em que fase profissional você esteja.
Não importa se você é empresário, gestor ou empreendedor. A hora certa de se capacitar é agora. Estamos prontos para provocar um novo começo em sua vida. Startse, a nova educação para o novo mundo. Acesse startse.com. Agora nós vamos entrar numa parte do programa que aqui não pode faltar de jeito nenhum, que é a grande sacada e a grande cagada. Vamos começar com a sacada? Vamos lá. Eu acho que a grande sacada foi entender que nada se constrói sozinho e que para fazer coisas, para chegar a algum lugar, tem que ser livre do ego. Então, assim, quando hoje as pessoas às vezes me perguntam assim, mas você fundou a empresa, mas você não é o CEO da empresa. A resposta que eu dou é, eu não tenho as habilidades necessárias para ser o CEO da empresa. Eu sou muito bom no que eu faço hoje, que é criar produtos e vender. Então, a grande sacada que nós encontramos hoje na Startse, talvez seja o segredo para a gente ter chegado até aqui, foi trazer pessoas boas, colocá-las nos lugares certos e deixá-las em paz. Deixem que elas produzam aquilo que elas são boas para produzir. E essa talvez seja a grande sacada que a gente teve aqui nessa empresa. Maravilha. Agora a grande cagada. São tantas que é difícil escolher uma só. Só nessa sua palavra, agora são tantas. Mostra a tua humildade e exatamente em cima da humildade justifica por que você está nessa posição, por que você está em uma posição de liderança da empresa e a empresa vem crescendo aí de maneira exponencial. Humildade que você tem. Mas conta aí, seleciona uma aí pra gente aí, vamos lá. Eu acho que talvez a maior cagada que a gente tenha feito é quando a gente se afastou um pouco dos nossos clientes no sentido de ouvir o que eles queriam. Quando você está autoconfiante demais, você comete alguns erros porque você deixa de fazer coisas que são essenciais. Em algum momento a gente perdeu uma conexão muito, muito estreita que a gente tinha com o nosso cliente, que era um tom de comunicação, sabe, de estamos iguais, não tem ninguém aqui nessa relação, não tem um que tá acima do outro, eu não estou aqui para ser seguido. Então, assim, em algum momento nessa história, a gente perdeu, há 2 anos atrás, um pouco dessa comunicação direta, estamos falando para iguais, e a gente deixou de ouvir os clientes e começou a fazer coisas que a gente achava que sabia e, na verdade, não sabia. Então, a gente teve uma dificuldade ali nesse momento de entender, momentânea, mas muito dura para a gente recuperar essa percepção. E logo a gente resgatou isso e voltou. Falei, cara, não, estávamos indo por um caminho muito ruim, que era de talvez achar que a gente sabia demais, talvez achar que a gente já tinha todas as respostas, quando na verdade quem tem todas as respostas é o cliente, é ele que diz o que quer, para que lado que a gente deve ir, e é ele quem é o mestre de toda a relação, é ele que a gente tem que agradar. Então, quando a gente pisou um pouquinho fora dessa linha, a gente sofreu e rapidamente a gente ainda bem percebeu isso, voltou e corrigiu esse erro. Que maravilha! Olha, bacana demais. Agora, a gente está chegando no final e eu queria 3 dicas para quem quer começar a empreender. Maravilha. Eu acho que talvez mais que 3 dicas são 3 conselhos. Fica bom assim dessa maneira. Primeiro, empreender, mais uma vez, uma frase lá do Steve Jobs, é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na vida. Ter um CNPJ te traz uma carga de responsabilidade enorme, porque cada pessoa que você bota na empresa, cada família que vive daquilo que você gera, é um pezinho que vem aqui no ombro e você passa a ser responsável por muitas histórias. Uma das coisas que eu senti muito, Flávio, no início era assim, contratamos uma boa pessoa, um cara incrível que trabalhava numa empresa X, grande, multinacional, há 10 anos, carreira estável lá, tiro aquele cara de lá e trago aqui pra minha confusão, aqui pra minha bagunça. E se isso der errado? E o que eu fiz com a vida desse cara? Então, assim, primeiro, tenha muita responsabilidade com o que você está construindo e entenda realmente se você tem esse apetite para ser um empreendedor de CNPJ. A gente pode ser um empreendedor dentro da empresa que a gente trabalha, no concurso público que a gente fez. Ali a gente tem que ter uma mentalidade empreendedora de querer fazer sempre mais, sempre melhor. Mas abrir um CNPJ é muito difícil, então entenda que junto com isso vem muitas responsabilidades. Segundo ponto, que eu acho bem importante dessa história é, você não vai ganhar dinheiro empreendendo no curto prazo. Você só vai ganhar dinheiro depois de conseguir construir uma coisa bacana, depois de colocar o dinheiro que você deveria colocar no bolso e investir na empresa. Essa empresa ela precisa crescer, ela precisa evoluir, ninguém cria um negócio para ser pequenininho. Então, quem abre um negócio esperando que vai ganhar mais que ganhava no emprego, que vai trocar de carro, comprar casa nova, viajar pelo mundo, não vai acontecer isso no
curto prazo, você vai ter que trabalhar muito para depois colher esses frutos. E o terceiro conselho é: nunca deixe que o orgulho te segue, nunca deixe que o teu ego seja o teu maior inimigo. Por mais que você construa coisas legais, por mais que as pessoas digam que você está fazendo coisas legais, as pessoas querem tirar foto hoje com o empreendedor achando como se fosse um artista de cinema, né? De novela, cantor, não sei o quê. Às vezes você fica assim assustado, não sabe por que aquilo está acontecendo. Então é muito difícil você equilibrar o teu ego com a situação que você vive. E ele pode ser teu maior inimigo. Entender que você está sempre em construção, e eu acho que aí essa pandemia do coronavírus, ela tem uma lição importante. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos navegando juntos, um conectado com o outro. Se um cai, o outro cai também. Isso nos mostra que ninguém é imbatível, ninguém é infalível. Então, cuide muito bem do seu ego quando as coisas começarem a funcionar, porque isso pode ser teu maior inimigo. Que bacana! Eu vou deixar agora, por último, para você fechar, fazendo um convite para o pessoal que quiser conhecer o Vale do Silício. Um dia eu vou me juntar a vocês essa caravana aí, pode ter certeza disso. Vamos embora. Lá no Vale do Silício, pessoal, a gente já levou 5 mil brasileiros para lá, para estudar na Start University. Hoje nós temos uma universidade lá no Vale do Silício, fica pertinho da Universidade de Stanford. Proporcionamos para essas pessoas uma imersão de 5 dias para entender a mentalidade do Vale, entender por que de lá saem negócios tão inovadores, negócios tão grandes que impactam tantas pessoas no mundo todo. Para ir para o Vale do Silício com a Start é muito simples, é só entrar no nosso site startse.com. Ali tem todas as informações sobre todos os programas. Além do Vale, tem China, Israel, Portugal, os cursos aqui no Brasil. Então acessem lá startse.com, que tem muita coisa legal para ajudar empreendedores, empresários e profissionais a evoluírem sempre. Cara, olha que bacana, Júnior. Olha, eu vou te dizer, superou minha expectativa, cara. Olha, foi uma aula aqui. Meu propósito é esse, é exatamente esse, proporcionar às pessoas, né, que estão aqui assistindo isso, né, de vivenciar alguém que já ralou, que tal, e chegou, né, chegou, uma pessoa simples como você, humilde como você, cara, passa de uma maneira marcante essa mensagem que a gente quer passar aqui no iShow. Então, eu quero finalizar aqui dizendo para você, aqui no ar, cara, você é show, meu amigo. Muito obrigado, hein? Olha, de coração. Eu que agradeço, Flávio. Foi um prazer ter participado aqui, uma honra ter participado. Você já entrevistou tanta gente legal, tanta gente bacana. Me sinto lisonjeado de participar aqui com você. Espero que as pessoas que estão assistindo tenham gostado também. Foi bem genuíno, bem verdadeiro tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Prazer foi todo meu. Grande abraço. Valeu demais. Tchau, tchau. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana, e a de hoje é de Charles Kettering. E quem mandou foi Mansur Pereira Mendes, de Feira de Santana, Bahia. Vamos à frase. Continue andando. Haverá chance de você ser barrado por um obstáculo. Talvez por algo que você nem espere, mas siga. Até porque eu nunca ouvi falar de ninguém que foi barrado enquanto estava parado. Charles Kettering. Valeu, Mansur! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Ou então, aproveita que tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no iShow, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!